Boa noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Peço desculpa, estava ali conversando até um pouco alto, né? Com o Tadeu, com a Valquíria, Sérgio Rosa, Sebastião. Um assunto que, né, nos deixou muito emocionados esses dias, né, Ronaldo? Pirapitingui, a colônia que nós visitamos lá dos Hansenianos. A diretoria vai liberar a nossa volta às visitas, né? E é uma emoção muito grande para quem conhece lá, né, dona Aparecida Vilaça? E muitos trabalhadores aqui, né? Vai ser o grande retorno. A última visita foi 22 de 2020. Quase 4 anos já, né? Vamos retornar para ver nossos amigos na colônia de Pirapitingui. Deixa eu mudar de assunto aqui, porque senão eu vou me emocionar. Vou para os avisos aqui. Vamos desligar os celulares, que é muito importante, para que não toque na hora que o nosso palestrante e as vibrações estiverem ocorrendo. Vamos procurar nos ligarmos com Jesus, que Ele é o nosso caminho, a nossa bússola de todos os instantes. A campanha das cestas básicas continua, são 350 cestas todo mês, então temos que trabalhar bastante nos pedidos para que possamos atingir a meta, para que as cestas possam chegar no dia, todas as assistidas receber. E sempre tem aquela, né, que surge extra aí, que graças a Deus a pessoa chega na última hora e acaba levando seu alimento também, né? Esse é o nosso compromisso. E não esqueçam de acessar o site do Paz e Amor, lá tem todas as informações. Falando em cesta, na pandemia, lá o pessoal da nossa Caspage, eles também têm lá o trabalho, e teve um depoimento de um amigo nosso, um trabalhador lá na Life, que comentou daquela senhora que não tinha nada, né? Puxa vida. Foi só eu falar desse meu amigo, parece que ele sentou lá atrás. Né, Eduardo? A mulher tinha só uns papelão na mão, quando ele chegou e mais uma outra pessoa, ela falou assim, eu não tenho nada em casa, né? Eles deram uma cesta para ela, né? Marcou muito aquele dia para nós, o depoimento dele. Então vocês vejam que faz uma diferença enorme, uma ajuda para uma cesta básica, né? Vamos para a programação da noite. A leitura da mensagem Evangelho e Prece Inicial, nossa querida Valquíria Gonçalves, aqui da equipe. As vibrações hoje que nosso querido Sérgio Vieira Rosa, Serginho já está ali todo ligado. E hoje, um tema, como disse meu amigo Tadeu, maravilhoso. O argueiro e a trave no olho. Com o nosso querido Sebastião de Oliveira. Muito conhecido por Seba na equipe, está há muito tempo aqui conosco. Então nós teremos o Sebastião hoje nos passando o tema do Evangelho. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e que todos nós possamos receber tudo que nos propusemos vir a casa, né? Só uma pergunta, alguém está vindo pela primeira vez? Opa, tem uma senhora aqui, o rapaz lá atrás, sejam bem-vindos, viu? Qualquer informação, no final pode me procurar, o José Tadeu que está ali, ou as meninas aí, temos as informações que se vocês precisarem, tá bom? Muita paz. Vamos lá, Val. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, o argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Do livro Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser sua. É reconhecer o sofrimento do próximo e ajudá-lo a superar o momento difícil. A compaixão está intimamente ligada à ação. Nesta noite, nesta reunião, queremos pedir a presença e o auxílio da espiritualidade amiga, de Jesus, para colocar em prática os ensinamentos aqui recebidos. Pedimos também que a espiritualidade amiga envolva nosso palestrante. Graças a Deus. Boa noite a todos. Então, como foi lido aí, vamos falar sobre o argueiro e a trave no olho. Vulgo falar da vida alheia, né? É um negócio bom e ruim ao mesmo tempo. Aí vamos ver o que nos diz o Evangelho sobre esse negócio de falar. Nessa época de Twitter, de rede social, de ficar dando pitaco, né? Tá tão fácil hoje em dia, né? Então, vamos ver a orientação que já Jesus nos deu há 2000 anos atrás. Esse item, o argueiro e a trave do... O argueiro, eu até pesquisei, não é arqueiro, não tem nada a ver com arco e flecha, não é argueiro mesmo, depois a gente vai ver a definição. Esse capítulo, esse item, ele está no item 10, no capítulo 10, que fala dos bem-aventurosos, os misericordiosos. Então, antes de chegar nesse item, fala dos misericordiosos. E nesse capítulo também ele é muito importante. Todo esse capítulo 10, ele é muito importante, porém é muito difícil da gente aprender e colocar na prática o estudo. Por quê? Porque esse item, esse capítulo todo fala, além de não julgar essas coisas, de não ver o defeito do outro, ele começa falando sobre o perdão. Por isso que é um capítulo difícil de praticar, né? Porque tudo que eu falo aqui, eu falo por mim, tá? Para mim, eu acho que perdoar realmente é algo difícil, né? A gente tem que ir tentando aos poucos. E esse capítulo começa falando de perdão. Ele começa dizendo, então no início desse capítulo, começa dizendo, perdoai para que Deus vos perdoe. Aí já ferrou, né? Porque se eu não perdoar, então não vou ser perdoado, né? Porque ele é bem objetivo lá, né? Perdoai para... Por isso que eu falei que é difícil. Para que Deus vos perdoe. E aí depois, mais para frente, aí ficou mais difícil ainda nesse capítulo. Ele fala sobre reconciliar com os adversários. Então, quando você começa a estudar, antes de falar do defeito, não entrei aqui nem no item do argueiro e da trave. Eu estou fazendo um preâmbulo aqui do que diz do capítulo. Então, perdoar para que Deus nos perdoe e reconciliar com os adversários. E esse reconciliar aqui, talvez não é, então eu vou esquecer e tal. Não. Acho que a gente começar a se prevenir para não sentir mágoa, né? Não é reconciliar, pegar o seu maior inimigo e lá dar um abraço. Não, ninguém consegue fazer isso, né? Então acho que é já começar a controlar a mágoa, começar a relevar algumas coisas. Então, acho que quando a gente fala em conciliar com adversários, a gente dá os pequenos passos, né? E aí, continuando nesse capítulo, ele chega no item 9, que é o que a gente vai falar nessa noite, que fala do argueiro e da trave no olho. E aí, vou só repetir o item que ela leu para a gente, especificamente porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, mas não vedes uma trave
no vosso olho. E aí, o que seria esse argueiro? Argueiro é um cisco, uma pequeníssima partícula, e a trave é exatamente o oposto a esse cisco. Ou seja, é um pedaço de madeira enorme. Então, nesse item, Jesus fala que é o pequenininho, a gente enxerga, critica, um pequenininho defeito no outro, né? A gente já vai lá, já enxerga, já critica, já taca todas as pedras, já julga, já fala que está errado. E o nosso, um defeito que a gente sabe, que a gente não consegue corrigir e tal, aquele a gente finge que nem existe. Né? Não existe. Então, como é profundo esse tema, o argueiro no olho do irmão e a trave no nosso olho. Quando a gente participa desse lado da comparação, a gente vê a profundidade. E aí no Evangelho lá, Jesus diz que nós olhamos o defeito do outro, por menor que ele seja, porém não queremos olhar o nosso defeito por maior que ele seja. E aí, fala também sobre o orgulho. Por que acontece isso? Por que a gente tem essa dificuldade de perdoar, de querer olhar o defeito do outro e não olhar o nosso? Porque volta num dos que Jesus já disse, o Espiritismo, né? Está no livro dos Espíritos, os maiores empecilhos para uma evolução mais rápida, para o planeta, para as pessoas, qual que é? O orgulho e o egoísmo. Então, essa dificuldade de a gente enxergar o nosso erro, e enxergar com a maior facilidade do mundo o erro do outro, também está implícito, também está baseado nesse orgulho que temos. E quando a gente fala do outro, não fala da gente, no Evangelho, chama isso de hipocrisia, coisa que não existe, né, hoje, né? Não tem hipocrisia, né? Então, Jesus chamou a atenção há 2000 anos atrás sobre essa questão do orgulho, da hipocrisia, do julgamento. No capítulo, nos ensina que essa maneira de olhar o outro e não ver os defeitos é fruto do orgulho que carregamos, que é o que eu disse aqui, e aquele orgulho que é o principal obstáculo para a evolução do planeta e da humanidade, né? E que Jesus tentou combater tanto nos ensinamentos, né? Você pegar o Evangelho lá, o que Jesus fala de orgulho, de caridade, que a caridade praticamente é o oposto do orgulho, né? Então, essa mania de julgar, de olhar o defeito do outro, ainda está na base desse orgulho. E aí cabe aqui dizer que tentar melhorar um pouquinho cada dia, julgar menos, é uma luta diária. Eu não vou começar a fazer hoje e acabar daqui um mês, não existe essa perfeição. Mas se eu começar a me policiar, né, se eu começar a deixar os pequenos defeitos do lado do nosso irmão, e depois chegar nos maiores, é uma trajetória para a gente melhorar a nós mesmos. Mas esse modo de querer enxergar nos outros os defeitos, aí abrindo um parênteses aqui, além de estar no Evangelho, ensinado por Jesus, esse tema proposto por Jesus, eu não sou da área, mas os estudantes de psicologia sabem disso, que também foi algo estudado por Freud, apesar que Jesus era já o maior psicólogo, né, da humanidade. Mas saindo um pouquinho do Evangelho, falando de psicologia, o próprio Freud falou que é um mecanismo de defesa psicológico que a gente tem. E aí que é o problema, aí que mora o perigo. Por quê? Porque a gente projeta no outro, a gente enxerga no outro o defeito que a gente não quer enxergar na gente. E por que a gente faz isso? Que nem foi proposto, foi definido por Freud.
defesa psicológica. Não, eu não tenho isso. Não, eu não sou assim. Eu não sou. Só que a gente está projetando aquilo que normalmente é em nós mesmos. Tem até uma frase aí, né, que eu dei uma pesquisada rápida sobre essa parte da projeção, da psicologia, que é uma frase que fala assim: quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, lá no seu colega de trabalho, você está lá trabalhando. Aí vem alguém e começa falando: ah, você viu que o João é assim, que o João é aquilo, que o João... Vem o Francisco. Aí o Francisco fala: você viu que o João é isso? Ele está falando do João ou ele está falando dele mesmo? Então, quando a pessoa fala, está falando de si mesmo. Porque, às vezes, nós enxergamos aquilo que não queremos enxergar em nós mesmos, que é o que eu repeti aqui algumas vezes. Mas, voltando ao Evangelho, fechando essa parte da psicologia, da projeção, do defeito no outro, voltando ao Evangelho, quando nós tomamos os defeitos do outro, e julgando e falando, podemos dizer que ali tem um leve, um rápido julgamento. Quando a gente senta para falar, é um rápido julgamento do outro. A gente está emitindo uma opinião, falando, julgando. Por menor que seja, por mais leve que seja, quando a gente pega, querendo enxergar uma situação, um defeito de alguém, nós estamos julgando. Ah, não, estou comentando, eu só estou falando. Está julgando, está falando, está julgando com base em si mesmo, né? E aí, quando a gente está falando, está julgando, por isso que é complicado o Evangelho, né? O que diz o Evangelho de Jesus sobre o julgamento? Ele diz o seguinte: com a mesma medida que medides, também vos será medidos. Então, aí temos dois problemas, né? O problema principal é a gente falar mal do outro, julgar, ver o defeito, falar. E o segundo problema, além de falar mal, a intensidade que a gente fala, né? A gente não consegue só falar mal, né? Ah, fulano é assim, aí já aumenta a intensidade, né? Só que tem que ter cuidado, por causa da mesma maneira que você mede, que você fala, também será julgado, será medido. Então, cuidado com o que fala e cuidado com a intensidade do que fala, né? Só que aí tem a parte boa do Evangelho, que ele ensina que não devemos julgar, que tem as consequências, mas dá para evitar, dá para descomplicar e dá para deixar de ser um pouco assim. Como? Também não é fácil. Perdoando, usando da caridade moral, eu ouvi de falar, relevar alguma situação, alguma coisa. E aí, o ideal é que a gente se questionar, o ideal é que a gente questione a nossa consciência, para pensar e pergunta: por que tal defeito em tal pessoa nos incomoda tanto? Então a gente já viu que já julgou, já viu uma intensidade que julga, já estamos ali. Só que a gente não para pensar por que aquilo ali nos incomoda tanto, né? Por que tal pessoa assim nos incomoda tanto? E isso daí, quando a gente começa a perguntar por que aquele defeito nos incomoda, é uma pergunta difícil de resolver, de responder. É uma pergunta difícil de fazer, né? Por que o defeito daquela pessoa me incomoda todo? E é mais difícil ainda de responder. Sabe por quê? Vai que aquele defeito que está incomodando tanto, que a gente está julgando tanto, nós também temos, né, o mesmo defeito. Então, é uma pergunta difícil de fazer, difícil de responder, porque não que sempre tenhamos, 99% das vezes a gente tem, tá? A gente tem, a gente projeta no outro, a gente não quer reconhecer em nós.
Então é difícil de a gente parar para pensar por que que, né? Por que que eu falo tanto daquela pessoa, da minha mãe, do meu pai, da minha sogra, tal? Porque às vezes pode ser que você tenha pelo menos um pouquinho daquilo ali, né? E aí quando é na gente fica complicado, né? Só que se a gente pensar de uma outra forma, fica mais tranquilo, mais leve para a gente lidar com essas situações. Porque até aqui eu falei que a gente pode ter o defeito, que a gente também pode passar pelas mesmas dificuldades, só que a gente não pode também se carregar de culpa, falar eu também sou assim, eu aprendi hoje que se eu falo que fulano é assim, eu também carregar e achar que é e se afundar na culpa, não é assim. Por quê? Porque é um negócio básico aqui, que eu vou falar, mas a gente no dia a dia é difícil colocar em prática. Principalmente na hora que as coisas estão complicadas. O que é? Nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% ruim. Então, a gente partir desse princípio, pode ser que aquela pessoa que você está olhando 1 ou 2 defeitos, deve ter 3 ou 4 ou 5 qualidades. Mas a gente foca no defeito, foca... Então, nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% ruim. E aí, para aliviar para o nosso próprio benefício numa situação essa de julgar, o que podemos fazer? Primeiro passo, ser mais tolerantes nas situações, ser mais compreensivos. É difícil? É difícil. Não estou falando que é a receita de bolo, que é só seguir. Ser mais compreensível. E aí, quando a gente é mais tolerante, mais compreensível, julgando menos, tal, vai beneficiar o outro? Pode ser que beneficie, mas quem vai ser o maior beneficiado dessa situação? Quem vai ficar mais aliviado? E a pessoa, você olhar para uma pessoa e não conseguir não julgar, não falar. É bom para você mesmo, o maior beneficiado disso é você, não é o outro. Você conseguir ver uma situação, entender, tal, legal, e pronto. E não falar nada, né? Não criticar, não ficar com você e sua consciência. Então, o maior beneficiário de não julgar, de não olhar o cisco no olho do outro, é nós mesmos. Por quê? Quais os benefícios que isso traz? Primeiro, que às vezes você pode evitar uma discussão, um bate-boca, né? Porque às vezes, coisa por menor que seja, você fala alguma coisa, você estraga seu dia, entendeu? Então, começa por aí. E outros benefícios, por exemplo, previne da irritação. Você se irrita menos com as situações. Você se previne do mau humor. Certo? A gente previne do mau humor. Estraga o nosso dia, por quê? Por causa de a gente vai lá, faz questão de ver. Então, você está se prejudicando. E às vezes ficamos irritados, ficamos mau humor, estragamos mal, e o outro não está nem aí. O outro, aquela pessoa está na dela, não está nem aí, está lá trabalhando. E você ficou nesse campo mental, nessa irritação. Então, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, vamos julgar menos, né? Vamos relevar as situações, na medida do possível, um pouquinho cada dia, não é a partir de amanhã, sai tudo, né? Mas é um esforço diário. Então, no Evangelho, até no finalzinho lá, em outras palavras, diz que quando você deixa de ver o cisco no outro, você mesmo é o principal beneficiário da situação. E aí, para finalizar, um tempinho certo hoje, né, domingo? Eu queria propor, para a gente sair daqui hoje pensando nessa situação, como julgar menos, né? Por quê? Porque fazendo assim eu posso tornar a minha vida mais leve. Como tornar a vida mais leve? Cultivar o nosso amor próprio. Porque assim, se você está com seu amor próprio, sua autoestima lá embaixo, qualquer coisinha te irrita, te xinga, você já fala. Então, quando você começa a fazer isso, você também tem o lado bom da história. O amor próprio, nos amar mais. E por que isso é importante? Porque, como eu já disse aqui, caso, porventura, eu sei que é muito difícil, né? Mas se a gente tiver aquele defeito que estamos julgando no outro,
com esse amor próprio, com essa tranquilidade, né, com essa autoestima legal, tal, a gente analisa, vê que a gente tem defeito, deixa o dele com o dele lá e a gente melhora o nosso defeito. Então a gente olhou, não julgou, viu, pensou, será que eu sou também tão egoísta assim, tal, tal? Eu sou, tal dia eu fiz assim, 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 eu vou começar. Então a gente parou, né, e você estando bem, você melhora você mesmo. Fala, esse defeito eu vou tentar corrigir em mim. Entendeu? Então, cultivando a sua autoestima, o amor próprio. Por que é importante isso? A única pessoa que nós conseguimos realmente modificar, tornar melhor, ajudar para evoluir, a única pessoa que a gente consegue é nós mesmos. A gente pode olhar o defeito dos outros, você vai arrumar barraco, confusão, estragar a sua vida, ser mandado embora, acabar com a família, mas você não vai mudar aquela pessoa, difícil você vai mudar. Por quê? Porque você só consegue mudar a você mesmo. E o foco e o objetivo da nossa vida, a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa melhora, mudar nós mesmos, não é ninguém. E a única pessoa, e qual outro, eu estou falando só dos benefícios, estou que nem vendendo seguro aqui, hein? Só dos benefícios agora, vendendo seguro. E qual outro benefício você enxergar a situação desse jeito, não julgar, ver se tem você tem o defeito, corrigir, está melhor, e está de boa e tal. Qual o objetivo final disso aí? É você ficar bem com você mesmo, porque a única pessoa que você vai carregar a vida toda é você mesmo. Aqui continua, o seu espírito é imortal. Então você começando a mudar hoje, deixando algumas coisas para lá e seguindo nessa trilha, daqui quem sabe uns milênios, você já não evolui e está lá sendo uma boa companhia para si mesmo, que é o objetivo final, né? Então eu espero que eu possa ter contribuído para a reflexão do tema. Eu espero que vocês saiam daqui se amando mais, deixando a vida do outro com o outro, deixando o cisco do outro no outro, olhando para nossas traves, mas não como culpa, e sim para um egoísmo no bom sentido da palavra, para você se melhorar, você se amar e você ficar cada dia melhor. Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe vocês. Obrigado. Vamos então, agradecendo ao Sebastião pela edificante palestra, deixando parar no ar um clima amoroso que favorece a sequência do trabalho. Vamos então nos colocando em posição receptiva para o passe, deixando todas as nossas preocupações, os problemas para o lado de fora do portão. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando o pensamento para o alto, em busca da espiritualidade maior, em busca de Jesus. Vamos posicionando as nossas mãos sobre os joelhos e vamos iniciando o trabalho de passe pelos passistas. E em paralelo, vamos também buscar um reabastecimento em nosso corpo, em nosso organismo. Vamos visualizando uma luz que vem lá do alto e paira sobre nossa cabeça, sobre o nosso coronário. O coronário, onde localiza a glândula pineal ou epífise, local das energias da inteligência, a nossa consciência universal, é o chakra da luz, que mostra a nossa jornada cósmica. Logo abaixo, no centro da testa, o frontal, onde se localiza a glândula pituitária ou hipófise, que governa o nosso intelecto, nosso cérebro, os 5 sentidos
é o chakra da luz espiritual e também chamado terceiro olho. Na altura da garganta, o laríngeo, local das glândulas endócrinas, responsáveis pela voz, pelas palavras carinhosas ou ásperas, pela nossa comunicação, pela produção dos hormônios do crescimento, é o grande purificador. Na altura do peito, o cardíaco, a glândula timo, que governa o sistema circulatório, presidindo a purificação do sangue nos pulmões e o envio do oxigênio para o corpo. É o centro das nossas emoções. Mais abaixo, o plexo solar ou esplênico, responsável por distribuir a energia vital para todos os outros chakras do corpo, em especial para o aparelho digestivo. Mais abaixo, o umbilical, sacro ou sexual, logo abaixo do umbigo, centralizando a nossa energia sexual e reprodutivas, desejos, prazeres, imaginação e criação. É o chakra que mais sofre devido à sensibilidade e captação das energias inferiores. E por último, o básico ou raiz, localizado na base da coluna vertebral, que canaliza a energia da terra, nos tornando mais seguros. É o aterramento, a sobrevivência da vida material. E essa luz vai descendo pela perna direita, passando pela sola dos pés, subindo pela perna esquerda e iniciando a subida pela coluna vertebral. Vai então energizando vértebra a vértebra, até chegar novamente ao coronário. E finalizando este ciclo de reabastecimento, vamos aí nos recordando de Francisco de Assis. É dando que se recebe. Vamos então vibrar em favor de algumas pessoas, de algumas entidades que tanto necessitam. Vamos vibrando pelos hospitais, públicos ou particulares, pelas pessoas que estão nas mesas de cirurgias, no pós-operatório, se restabelecendo, por aquelas pessoas que estão nos prontos-socorros, aguardando atendimento. Vamos vibrando pelos médicos, pelos paramédicos, vamos também vibrando pelos orfanatos, onde milhares de crianças anseiam por um carinho, uma acolhida, que estas crianças sejam adotadas. Vamos vibrando pelos asilos, onde milhares também de idosos ali se encontram no anseio de uma visita, de um parente, especialmente de um filho. Vamos vibrando agora para as corporações militares, da Polícia Militar, dos bombeiros. São soldados valorosos que colocam suas vidas em favor da sociedade. Vamos vibrando pelos moradores de rua, que são milhares e milhares, subindo a cada vez mais a cada ano. Vamos vibrando pelas famílias que ficaram atingidas pelas enchentes, pelas enxurradas, como nesses dias lá pelo Rio Grande do Sul. Vamos vibrando também para a Casa de Paz e Amor em Jesus, aqui no Tatuapé, na Caspagem, em Guaianazes, e na Crepade, em Ferraz de Vasconcelos. Vamos vibrando pelos nossos lares, o nosso cantinho,
Vamos vibrando pelos nossos pais, nossos filhos, esposas, esposo, por todos os nossos parentes, pelos vizinhos. Vamos vibrando também pelo governo central do nosso Brasil, para que haja harmonia entre os três poderes, para que haja a soberania da razão em favor dos mais necessitados. Vamos vibrando pela paz dos países em guerra. Vamos vibrando agora para o planeta Terra. Este planeta que nos recebe, que nos acolhe como um berço na manjedoura, nos dando a oportunidade, mais uma vez, de crescermos e aprendermos. Vamos agora vibrando pelas nossas águas, as águas que trouxemos, as águas que deixamos em nosso lar, na jarra, no filtro ou nas caixas d'água. Vamos buscando as equipes espirituais, os conhecedores das ervas e das raízes, os químicos, os farmacêuticos, conhecedores das matas amazônicas, das praias, das profundezas marítimas, esses espíritos benevolentes, irmanados num só pensamento de amor e fraternidade, possam elaborar neste grande laboratório do cosmo universal, esta seiva medicamentosa que tanto necessitamos e que a faça fluir por esta calha invisível, preenchendo os nossos vasilhames. Que esta água fluidificada possa conter tudo aquilo que necessitamos para nos favorecer, para dissipar todas as nossas mágoas, todas as nossas imperfeições físicas e espirituais, para que possa também, amado Mestre Jesus, nos deixar amanhã muito melhor do que estamos sendo hoje. E para que possa também, amado Mestre Jesus, ficarmos um pouquinho, 1 milímetro que seja, amado Mestre Jesus, mais próximos da sua luz. Vamos encerrando com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Amém. Boa noite a todos, muita paz. Até a próxima terça-feira e bom feriado para todos.